Lúcia Costas, Helenilda Tavares, Leandro Souza e Renata Lins. 7º dia de falecimento de Nalva Soares. Dia de falecimento Zé Maria. Em memória: por Jaime Soares, Irene Nunes, Maria Helena Silva, Gilvanilda Mendes, Eronilta, Maria Lopes, Cristiano Lopes, Cláudio Lopes, Helena Lopes, Cleiton Lopes, Ana Aleixo, família Aleixo, Inácio e família, Adalmi Alencar, Almerinda e família, Juvino Alexson e família, Vera Lúcia e Francisco Henriques, Moisés Marluce e auxiliadora, André Luiz Oliveira, Ivete Arruda de Moura, 5 anos, Laura e João Bernardo Alves, Irene Amaral, Eusébio Amaral, Sandor Amaral, José Veraldo, Bruno Oliveira, José Ricardo Cavalcante, Aloísio e Amaral, Terezinha Vasconcelos, Marcílio Belém, família Vasconcelos, Tecília Melo, Ilane Osias, Rodrigo, Irene, Givanildo, Maria do Socorro Carvalho, Maria dos Remédios Carvalho, Ulisses Batista, José Geraldo da Silva. Missa do 14º domingo do tempo comum. Recebemos, Senhor, vossa misericórdia no meio do vosso templo. Como vosso nome, ó Deus, assim vosso louvor ressoa até os confins da terra. Vossa destra está cheia de justiça. Irmãos e irmãs, fiquemos todos de pé para darmos início à Santa Missa cantando. Fazer tua vontade para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito
seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, o Deus que nos reúne pede de nós mudança, transformação interior. A santidade, acredito que é o desejo de todos nós, mas ainda estamos longe de conquistá-los. Podemos usar a expressão de São Paulo: eu deixo de fazer o bem que almejo e faço o mal que não quero. Conscientes de que o pecado ainda é uma realidade na nossa vida, imploremos a misericórdia cantando. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço a Virgem Maria, os anjos santos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade de mim, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria do perdão, cantemos o hino de louvor, o Glória. Glória, glória, anjos no céu, cantam por o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor.
eternamente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor. Glória, glória, anjos no céu cantam todo seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, dai-nos uma santa alegria, para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, ouçamos o que Deus vai nos falar. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. É humilde e vem montado no jumento, um potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Direi eternamente vosso nome, ó Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos e de louvar o vosso nome para sempre. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Bendirei eternamente vosso nome,
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também em vossos corpos mortais por meio do Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se, pelo Espírito, matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vos encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Podemos sentar. Meus irmãos, nesse 14º domingo do tempo comum, a liturgia nos coloca diante do profeta Zacarias. Esse profeta, ele é muito utilizado no período do Advento, porque a mensagem do profeta Zacarias é uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo. Ele anuncia aos 4 cantos do mundo a vinda do nosso Salvador, e com a vinda do nosso Salvador, os poderosos daquela época são desestabilizados e o Senhor Deus vai inaugurar uma forma nova de agir. Ele vai agir com mansidão, diz o texto. Ele é justo. Ele vem ao nosso encontro, ele é justo, ele salva e humilde. Então são essas 3 características da vinda do Mestre e o que ele vai fazer. Ele é justo porque caminhar com o Mestre é abraçar a causa da justiça. Abraçar a causa da justiça na dimensão cristã não é uma opção, é uma obrigação de todo cristão. Então diz o profeta, ele é humilde e ele vem montado num jumentinho. Prestem atenção, os poderosos daquela época usavam cavalos, não é? Mas Jesus vai inaugurar um novo reino e propõe que esse reino seja dos humildes, dos pobres. Por isso que ele vem, na sua condição de pobre, montado no jumentinho. Mas o mais importante é que nós possamos extrair desse texto a condição desse reino, não é?
é um reino de justiça, é um reino de humildade, é um reino de paz, e ele vai agir com mansidão. Ora, nós, assim como o povo da época de Jesus, somos chamados a deixar o nosso coração ser invadido pela esperança, não é? Às vezes nós temos o risco de achar que o mundo está perdido. Eu já ouvi tanta essa expressão, o mundo está perdido. Ora, se eu digo que o mundo está perdido, eu estou decretando a falência de Deus. Eu estou decretando que o projeto que Deus estabeleceu é um projeto falido. Mas quando eu olho para o mundo percebendo os sinais da presença de Deus, na sexta-feira a leitura colocava exatamente isso. Se nós vivemos no Espírito, se o Espírito está clarificando as nossas mentes, nós seremos capazes de perceber os sinais do Espírito na minha vida e na vida da sociedade. Mas se eu fico naquela de que o mundo não presta, tudo está perdido, não é? E quando eu abraço essa ótica de que o mundo não presta, eu também me coloco dentro dessa dimensão. Ou seja, eu também não presto, não é? Se o mundo não presta, todo mundo eu também não presto, quando não é por aí. É preciso que nós tenhamos a consciência, não vamos imaginar que somos santos, ainda não é? Mas também não vamos imaginar que nós não prestamos. Quando o próprio Filho de Deus diz: por que me chamais de bom? Bom mesmo é o Pai. Ora, se ele próprio não se deixou intitular com o título de bom, somos nós que vamos achar que somos bons, bonzinhos, e julgar que os outros estão perdidos? Não. É preciso que nós acreditemos que Deus é amor, que Deus acolhe cada um de nós. Ele não acolhe o nosso pecado, mas a nós Ele nos acolhe e Ele nos oferece as condições necessárias para vencer as nossas limitações. Por isso que a santidade não é algo estático. A santidade é algo que se processa ao longo da vida. Eu vou matando o pecado, vou dando um não ao pecado e vamos dando um sim a Deus. E esse processo de transformação interior vai se realizando em nós até o último suspiro. Oxalá tenhamos, a alegria de Paulo de dizer no final da vida: combati o bom combate, guardei a fé, posso morrer em paz. Mas o coração do homem é sempre um coração aflito no sentido de que nós queremos correr ao encontro do Cristo para sentir a força da ressurreição, mas não é um coração aflito porque eu acho que o mundo está perdido, não. E eu gosto também de pensar nesse texto primeiro que o nosso Deus vem ao nosso encontro. Veja que coisa bela. Não é um Deus que espera que eu vá ao encontro dele, é um Deus que vem ao meu encontro. É Ele quem toma iniciativa, é Ele que vai me oferecer as condições necessárias para mudar. Esse Deus que vem ao meu encontro vem porque me ama. E quando eu digo que Deus me ama, Ele me ama na totalidade. A fé católica, ela foi muito contaminada pela filosofia platônica. Para Platão, que é o pai da dualidade, Então, o homem da cintura para cima tem os corações mais puros e da cintura para baixo ele tem os sentimentos animalescos. Não vamos dividir o homem. O homem é uma totalidade e Deus ama o homem nessa totalidade. Quando eu digo que Deus nos ama, eu estou dizendo que nós precisamos nos libertar desse sentimento angustiante e eu diria até neurótico de pecado. Fico eu muito impressionado no momento atual, pelas ouvidas de confissão, o sentimento de pecado, o sentimento de medo que as pessoas têm de Deus. Ora, quando eu exacerbo a dimensão do pecado, eu estou rebaixando a dimensão da graça. O meu Deus é o Deus que me oferece a graça para que eu supere
Não é um Deus que está com o dedo estendido para mim, apontando as minhas faltas. Estão lembrados da mulher adúltera? Ele não apontou as faltas, ele estendeu as mãos para que ela se sentisse apoiada. Vais em paz e não volte mais a pecar. Então, deixemos um pouco de lado, porque isso não é construtivo, esse excesso de preocupação com o pecado. Se preocupe mais em experimentar o amor de Deus. E não esqueça que o nosso Deus é o Deus libertador. Quando eu digo libertador, ele vem ao mundo para libertar as estruturas de opressão, ele vem ao mundo para libertar das estruturas de pecado, ele vem ao mundo para nos conceder a graça santificante. Por isso que a segunda leitura é retirada da carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é a carta onde Paulo desenvolve o tema da justificação, ou seja, o justo vive pela fé. O que seria a fé? A fé é aquilo que eu não entendo com a razão, mas acolho no coração. O mal do homem é tentar entender Deus. Deus não está no mundo para que nós o entendamos. Deus está no mundo para que nós o amemos como Ele nos ama. Então, penso eu que essa preocupação excessiva com o pecado, ela, em vez de nos aproximar de Deus, ela nos afasta. Não é isso que Deus quer. Na segunda leitura vemos que Ele vai nos oferecer o Espírito Santo. Quem está no Espírito vive segundo o Espírito e não segundo a carne. Muito cuidado, porque esse texto, quando se diz não vive segundo a carne, o que vem imediatamente na cabeça de muitos é o pecado da carne, da castidade, quando não é isso. Eu não sou resumido naquilo que está no meio do meu corpo. Eu sou muito mais do que a minha genitália. Eu sou um coração que ama, eu sou um coração que acolhe, eu sou um coração que perdoa. Então, muitas vezes, influenciado pela filosofia platônica, nós temos esse sentimento exacerbado de pecado e temos medo de Deus. Além do mais, quando éramos pequeninos, quem de nós não ouviu a expressão Papai do céu castiga, não é? Ora, se Papai do céu castiga, parece que o meu Deus é um Deus desocupado que está constantemente olhando o meu pecado. Ele tem muito mais coisa boa para fazer do que ficar preocupado com o meu e o seu pecado. O Espírito vai nos oferecer as condições para viver segundo o Espírito. O que é viver segundo o Espírito? É colocar Deus em primeiro lugar, é olhar o mundo querendo perceber a beleza do mundo, é ser capaz de amar, de perdoar, é ser humilde, é ser respeitoso com os mais pobres, não é? Então, isso é viver segundo o Espírito. O homem da carne vive, não é, segundo a carne, mas segundo a carne não é consumir muita carne, segundo a carne não é simplesmente se deixar levar pela dimensão erótica, né? Segundo a carne é escravizado pelas coisas do mundo, e segundo o Espírito é um coração livre, um coração para amar. Lembro-me bem, quando era padre em Brasília, tinha algumas pessoas que vinham se confessar e diziam assim: padre, eu pequei contra o primeiro, o sexto mandamento. A preocupação era essa, né? O primeiro mandamento é amar a Deus, o sexto, não pecar contra a castidade. Mas será que a vida, a caminhada com Deus é somente isso? Não. O Deus que eu, pelo menos, acredito e que me propus a servi-lo, é um Deus que liberta, e liberta o homem em todas as dimensões, para que nós não fiquemos no amanhã neurotizados e escravizados por esse sentimento de culpa, que é consequência da educação que nós recebemos. Sinta-se, portanto, acolhido por Deus, sinta-se amado por Deus. Quando você olha o mundo e vê somente o mal, você deixa de enxergar o mundo com os olhos do Espírito. E quem olha com os olhos do Espírito deixa, não é, de ver a beleza do mundo.
Eu não fui ordenado, nem você foi batizado para servir ao demônio. Eu fui ordenado para servir ao Deus libertador, o Deus que é amor, o Deus que vem trazer ao coração do homem a paz, não é? Tantas pessoas aí em conflito interior, em angústia, porque só se prende no pecado. Você é mais do que o seu pecado. Você é filho de Deus muito amado. No Evangelho, vemos que o nosso Deus continua agindo e age de forma abundante. Vemos que Deus, Ele deixa bem claro no Evangelho de hoje que é Ele quem revela. Vocês estão lembrados que quando Jesus subiu aos céus, Ele disse: eu estou subindo à casa do Pai, mas vocês não ficarão abandonados, vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei o Paráclito, que significa o defensor, que significa o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai nos revelar as coisas que Jesus já havia nos revelado. Não é uma nova revelação. A revelação se processa na pessoa do Senhor Jesus. Agora o Espírito, Ele é santificador, porque Ele clarifica a mente, Ele purifica o coração, Ele nos faz olhar o mundo e as pessoas por outra ótica. Então, quem conheceu o Pai, a não ser o Filho e aquele quem o Filho quiser revelar. O Filho quer revelar o Pai, mas é preciso que nós queiramos enxergar o Pai que o Filho está nos apresentando. Não é um Pai carrasco, não é um Pai punitivo, é um Pai que é amor, que é bondade, que é misericórdia, que é perdão e que age com mansidão. Então eu gostaria que ficasse na mente dos senhores hoje, porque nesse momento, né, eu tenho ouvido muitas confissões, então me deixa muito angustiado perceber essa preocupação exacerbada com o pecado. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, não saiam dizendo isso, que Padre Ivan disse que pecado não existe. Claro, o pecado é próprio da nossa limitação humana, mas bem maior do que o meu pecado é a ação de Deus, de um Deus que age em mim. Se eu dou a liberdade, esta é outra característica do nosso Deus. Ele só age quando eu permito, quando eu dou a liberdade de Ele agir no meu ser. Ele pode caminhar do meu lado. Eu não quero Deus caminhando do meu lado, eu quero Deus caminhando comigo, né? É uma diferença, a preposição com aí faz uma diferença imensa. Não é em vão a primeira leitura que fala de um Deus que vem ao nosso encontro, né? Emmanuel, Deus conosco. Então esse Deus que vem caminhar comigo é um Deus que vai me ajudar. Por exemplo, esse santo jovem que foi aí reconhecido, o Carlos, né? Veja, era um jovem, viveu no mundo. Ele não era um jovem alienado, né? Era um jovem dentro da realidade do mundo, usando os mecanismos que o mundo de hoje oferecia. Ele aí cumpriu a sua missão e conquistou a santidade. Assim somos nós. Precisamos conquistá-la, usando os elementos do mundo atual, da cultura atual. Vamos, portanto, evangelizar, vamos transformar os sinais de pecado em sinais de graça e vamos se sentir amados. Este é o grande problema, né? A espinha central é esse: eu preciso me sentir amado. Quando eu me sinto amado, tudo é diferente, né? Só um sentimento é capaz de mudar a criatura, é o sentimento do amor. Eu já contei a vocês em outras situações. No início do meu sacerdócio, há 41 anos atrás, eu acompanhei um jovem drogado e era filho de uma família de uma situação financeira boa, daqui de Recife. O pai é deputado, mas o pai dizia assim: eu não quero me aborrecer com este filho, o filho interno, numa clínica que tinha em Casa Forte. Peça o que ele quiser e ele precisar, padre, mas eu não quero ver esse sujeito. E
eu comecei a frequentar, acompanhar esse jovem, e no final o jovem se libertou das drogas, estava separado da esposa, voltou para a esposa, hoje tem uma família estruturada, é gerente de uma grande empresa em Aracaju, mas ele sempre me diz, quando fala comigo: Padre, eu agradeço a Deus porque o Senhor entrou na minha vida e entrou para me amar. Eu nunca o condenei, mesmo percebendo que ele estava na sarjeta, mas eu estava ali, né, como uma muleta para ajudar ele a se reerguer, e ele se reergueu. Então eu entendo que só o sentimento do amor é capaz de mudar uma vida. Nunca você apontar os defeitos do outro, né? E quando eu aponto os defeitos do outro, parece até que eu não os tenho, né? E nós só somos capazes, a psicologia deixa bem claro, eu só sou capaz de perceber o defeito do meu irmão porque eu tenho aquele mesmo defeito, tá entendendo? É um processo de identificação, né? Os cachorros não latem juntos, os vira-latas não andam juntos, assim é o pecador. Eu sempre vou escolher aquele que é mais ou menos parecido comigo, que tem os mesmos pecados. Então é um processo de identificação, processo de aproximação, mas não é por aí, não é? É preciso que eu tente me libertar, que eu me deixe guiar pela força do Espírito Santo. Então Deus seja louvado, porque Ele nos ofereceu a salvação, Ele nos ofereceu as condições necessárias para nós compreendermos o Pai e para, com as luzes do Espírito Santo, nós fazermos a vontade do Pai, que vai nos mostrar como proceder segundo o impulso do Espírito. Então eu gostaria que ficasse hoje para vocês isso: Deus é amor. E se Deus é amor, deixa Ele completar a obra, não é, da tua vida. Quando você fica preocupado com o pecado, significa que eu estou preocupado com a ação de Satanás na minha vida. Eu vou lá me preocupar com Satanás, ele que se vire. Eu vou me preocupar com meu Deus, não é? As horas que eu estou dando tempo a Satanás, eu estou me privando de dar tempo a Deus dentro do meu ser. Então que você sinta o mover do Espírito e tenha o desejo cada vez mais de se aproximar desse Deus que te ama, te liberta e te quer feliz, e não te quer neurótico, com certeza. Amém. Renovemos a nossa fé. Creio fecha teus olhos, baixa a tua cabeça, entra em comunhão com teu Deus, apresenta a Ele as intenções que tu trazes no coração. A resposta será: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão, pastor dado por Deus à sua igreja, pelos bispos, presbíteros e diáconos, a ele unidos na caridade, e pelas dioceses onde trabalham, oremos, irmão. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cientistas e homens e mulheres cultos que não creem em Deus, por aqueles que o procuram, mas não o encontram, e pelos pequeninos a quem Jesus revela ao Pai, oremos, irmãos. Ouvi-nos. Pelos que andam cansados e oprimidos, pelos que vivem dominados pelo medo e pelos que se deixam conduzir pelo Espírito, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que exultam de alegria no Senhor, pelos que oferecem a Cristo a própria vida e pelos que lutam contra o mal que os rodeiam, oremos, Senhor.
pelos que se alimentam do pão que vem do céu, pelos que bendizem o Senhor dia após dia e pelos defuntos que o amaram e serviram. Oremos, irmão. Ouvi-nos, Senhor. Baixe agora os seus olhos, a sua cabeça. Entre em comunhão com Deus. É hora de falar a Ele as intenções que você traz no coração. Ó Deus amado, acolhei as nossas preces, atendei-nos, que seja feita a Tua vontade. Tudo isso te pedimos em nome do Teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora no altar é colocado pão e vinho, a nossa vida. Tudo isso será uma oferta agradável aos céus. Para chorar e sorrir, ao me criado me destes um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício possa ser aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Fazei, Senhor, que este sacrifício celebrado em honra do vosso nome nos purifique e nos leve cada vez mais a viver uma vida do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, a fim de que ela seja na terra sinal permanente da vossa santidade, e anuncie a todo o mundo o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, agora e sempre, com todos os coros dos anjos, jubilosos cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante, vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, nosso Bispo Paulo Jacques, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Confirmai na unidade a vossa Igreja. Lembrai-vos na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo especial aqueles que foram lembrados no início desta Eucaristia, de todos que partiram dessa vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, São José, seu esposo, os apóstolos e todos que são santos que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardando a feliz esperança e a vinda do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo, vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo nem de condenação, mas, por vossa bondade, seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados à ceia, eis o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Por onde formos também nós
Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei do meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ver escrava de um poder que retrai. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos é vigor no nosso sim. Vejam, semeiem consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Enfrentem prepotência os que temem o novo, qual perigo sem fim. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos é vigor no nosso sim. Que o pão da vida nos é vigor no nosso sim. O pão da vida nos é vigor no nosso sim.
Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. rezemos um Pai Nosso na intenção de Dom Terra, que foi bispo aqui de Recife. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos, nós vos pedimos, Senhor, que enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vossos louvores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No momento do dízimo. A mensagem central do Evangelho de hoje é um convite à entrega e à confiança. Jesus não prometeu a ausência de problemas, mas oferece alívio e paz interior para quem caminha ao lado dele. O dízimo é um ato de entrega, gratidão e confiança. Ele nos ajuda a colocar Deus em primeiro lugar, desapegar dos bens materiais e reconhecer que tudo o que temos vem dele. Além disso, sustenta a missão da igreja e ajuda a cuidar dos irmãos menos favorecidos. Faça parte desse projeto, sendo dizimista em nossa paróquia. Procure a pastoral do dízimo após a missa ou na secretaria paroquial durante a semana. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola porque não sois mendigo. Não é uma esmola porque não sois mendigo. Não é um auxílio porque não precisais dele. Não é um auxílio porque não precisais dele. Também não é o que me sobra que vos ofereço. Também não é o que sobra que vos ofereço. Esta oferta representa minha gratidão. Esta oferta representa a minha gratidão. Pois o que eu tenho eu recebi de vós. Amém. Pois o que eu tenho eu recebi de vós. Amém. Tem algumas pessoas que foram sorteadas no dízimo e não pegaram a lembrancinha do dizimista. Vou falar os nomes aqui. Caio Rafael Silva Barbosa, Carmen Regina Azevedo, Marilane Roberta de Andrade, Tassiana de Fátima Rego de Andrade e a Geórgia Maria Carvalho. Avisos. Nesse domingo não teremos missa de 17 às 19, em razão do Jogo do Brasil. Além das missas habituais pela manhã, teremos missa às 15 horas na Matriz e às 20 horas aqui na Capela da Jaqueira. Estamos renovando a assinatura da liturgia diária. Os interessados devem procurar a Secretaria Paroquial. No dia 18 de julho, sábado, teremos mais um encontro de noivos. As inscrições são na Secretaria Paroquial. Nos dias 24 à noite, 25 e 26 de julho, teremos o encontro de casais. As inscrições também buscar nas redes sociais e na Secretaria Paroquial. Seguimos com as campanhas permanentes de arrecadação de roupas, eletrodomésticos usados e alimentos, que muito nos ajudam em diversas ações paroquiais. Desde já, nossa sincera gratidão. Lembramos os biscoitinhos e os bolos, né? Os biscoitinhos, principalmente os salgados, você pode utilizar hoje assistindo o jogo, serve como tira-gosto, né? Bem, quanto ao jogo, muito cuidado, porque é nesses momentos que a nação desvia o olhar, que as porteiras de Brasília se abrem e os roubos acontecem. Eu fico muito angustiado quando eu vejo uma nação totalmente mobilizada para uma bola, né? E vejo outros enlouquecidos, bota Neymar. Gente, enquanto o nosso pobre não consegue comprar uma cesta básica, Neymar, neste período, na folga dele, comprou um relógio que custou 5 milhões. Então,
você vai ficar aplaudindo um homem desse? Claro que não. O meu aplauso ele não tem de maneira alguma, não é? Eu acho, né, um pobre que chegou à burguesia de forma, né, mais fácil e humilhando a nação aí. Não vi ele fazendo nada, a não ser cair. Então tenho muito medo nesses momentos que todos estão olhando para uma bola. Lá em Brasília, as porteiras dos ladrões, nossos políticos, estão abertas e nós aplaudindo, né? Então desperta que a nação tem problemas bem mais sérios do que uma bola. Eu gostaria de agradecer a vocês e a Padre Luciano esse período que eu pude substituí-lo. Ele estava viajando, retorna no dia 7. Obrigado pela paciência. Eu vim simplesmente porque a Padre Luciano, eu não nego nada, eu tenho um carinho imenso por ele, mas teve vezes que não foi fácil. Hoje você não imagina quantos remédios de enxaqueca eu tomei para chegar aqui. Porque ontem eu saí daqui, era tão forte a enxaqueca que eu estava até com o corpo tremendo. Então hoje, desde 7 que eu estou tomando remédio para enxaqueca para poder estar com vocês, e à noite também virei. Com as minhas limitações, com as minhas ideias talvez avançadas, eu posso dizer a cada um de vocês que eu tentei dar o meu melhor, não é? Porque é esse o Deus que eu tento servir, um Deus que ama, que liberta e que me acolhe. Então tenha um bom domingo, tenha um bom início de semana, que a graça de Deus permaneça no vosso coração e os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muita paz, um bom domingo para todos. Amém. Escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. Grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. Grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim.